Eu conheci o mestre Zezito, eu dava aula lá em Fortaleza, né, com jovens, crianças, em uma entidade chamada Grupo da Esperança, né? Sorriso da Esperança, uma coisa assim, não lembro muito agora no momento. E tinha uma coordenadora que tudo que eu aprendi em Fortaleza, ela gostava que eu repassasse para as crianças. Inclusive, na época, eu fazia dança folclórica, né? Como hoje ainda transmito para alguém que às vezes quer alguma ajuda. E aí, nesse meio termo, essa coordenadora, né? Chamou o saudoso mestre Zezito para poder dar uma aula para a gente lá, de bonecos e palhaço. Inclusive as pernas de pau também. Aí, eu achei muito legal, interessante, comecei a observar, aí ele também já gostou da minha pessoa e ele viu a minha dança, que eu estava transmitindo para os jovens, né, os adolescentes e tudo. Nós formamos um grupo de dança, na época, nessa própria entidade que tinha lá, né, no Ceará. E aí nós começamos a se apresentar. Essa dança nós levávamos para todos os lugares também lá no Ceará. E no decorrer do tempo, ele chegou a administrar essa oficina de boneco, né, em perna de pau, e perguntou se eu poderia ir apresentar a dança que eu tinha com uns 8 jovens na época, 8 a 10 jovens. E aí ele queria até pagar para a gente poder apresentar, para ele ver, e achou interessante e levou para um clube Icaraí City, em Fortaleza, né, um pouco distante. E lá nós fizemos a apresentação, ele amou, aí ele achou que eu também poderia fazer parte de palhaças, coisas assim com ele, mestrando cena, não como palhaça, né? E aí ele gostou também, fiz uma cena lá, a cena do piano, né? Muito engraçada também e eu gostei. Com o passar do tempo, eu já tinha o quê? Já ia fazer 19 anos na época. Ele foi e perguntou se eu queria viajar com ele para vir para Brasília. E eu fiquei meio indecisa, porque nessa época eu tinha uma pessoa que eu gostava muito, né? Tipo quase um namoradinho. E ele também tinha me convidado para me ir para Manaus. Eu fiquei indecisa porque tanto me chamou para Manaus como o saudoso mestre Zezito me chamou para vir para Brasília. E eu falei com os meus pais, como eu era uma menina muito sábia, graças a Deus, nunca fiz nada errado, essas coisas todas, né, da adolescência. Minha mãe falou, minha filha, você que sabe, eu não tenho nada a dizer de você, só explicou os 2 caminhos, que o caminho certo é errado, como sempre, todos os pais ensinam isso para os filhos. E eu decidi vir com o saudoso mestre Zezito, porque eu trouxe o meu irmão na época comigo, que eu estava meio com medo de vir só com ele, que eu nunca tinha viajado para canto nenhum com ninguém. E aí nós viemos para casa do Carlinho Babau, que foi onde ele começou a mostrar lá os bonecos gigantes, né? Que era um mestre também que gosta muito de mexer com boneco, com circo. Então eles trocavam as ideias. Zezito com circo e boneco, né? De mão. E o Carlinho Babau com seus bonecos gigantes e esses bichinhos do reisado, como tem, né, o jaraguá, a burrinha e outros bichinhos. E ali eu fui ficando e até que por fim nós começamos a se gostar. Só que eu fiquei um pouco preocupada, que minha mãe sempre falava para mim nunca se aproximar muito de senhores que já tinham muita vivência. E acabou acontecendo, né? Acontecendo a gente ficar, aí com o passar do tempo, eu fui prestando atenção, a vivência, fui aprendendo cada vez mais, né? Um pouco da vida com ele, e eu não sabia fazer nada mesmo, nem de circo, nem de boneco. Eu era realmente uma Neide, que apenas tinha 19 anos, e ensinava dança, né? E aí, com o passar do tempo, ele me pediu namoro. Eu achei esquisito porque na época ele já tinha filhos e eu achei que ele estava querendo ficar comigo e alguém que ele já estava, né? Então eu peguei e perguntei, você é separado? Ele falou, estou separado. Aí como é que você me prova?
E aí ele me provou, né? Enfim, tava. E Carlinhos Babau também deu força. Força sim, né? Da gente ficar lá na casa dele, até a gente fazer uns trabalhos, conseguir algum dinheiro para a gente poder viver numa casa. E no decorrer desse tempo, com o Carlinhos Babau, todo final de semana nós estávamos na torre, rodando chapéu, né? Para manter a semana. Porque nós tínhamos que sobreviver. E sempre nós sobrevivemos com isso, graças a Deus. É com o nosso trabalho, né? Apesar que as pessoas às vezes falam assim, o palhaço, a palhaça, como é que eles vivem? Na cabeça da criança deve passar isso. Porque ele vê a mamãe ir para a escola, uma professora, o papai às vezes tem uma outra profissão, é um pedreiro, é um juiz, um advogado, um doutor, enfim. E o palhaço? Às vezes o pessoal acha que o palhaço não tem a sua profissão. E a nossa profissão é realmente a palhaçaria, é o profissionalismo do circo, do boneco, né? Os músicos com seus instrumentos, fazendo as suas músicas, tocando, enfim, né? Rodávamos o chapéu, tirávamos aquele dinheiro sábado e domingo para se manter na semana. E todo final de semana era esse rojão. Torre, parque da cidade, pegava o dinheiro, comia, enfim. Até que a gente saiu da casa do Carlinhos Babau e fomos viver a nossa vida. E com isso eu fui aprendendo cada vez mais. Aí já me interessei em fazer um boneco gigante, ele me ensinou a fazer o boneco gigante, né? Que eu tenho hoje o Leopoldo, que é feito de cabaça, né? E ele cada vez mais querendo que eu crescesse em termos, né? Porque às vezes eu falava assim, como é que você é um mestre de ensinar e você não quer me ensinar? Mas ele um dia me explicou, porque ele ficava meio preocupado de me ensinar e eu pegar a minha bagagem e sair pelo mundo afora e deixar ele, né? Ele me explicou um dia. Aí eu falei, então é por isso que você não me ensina, mas eu vou aprender. E com a convivência, né? Vivemos mais de 25 anos, fui observando ele brincar os bonecos, fazer o ventríloco, as mágicas, né? E o seu saber em geral, como dar oficina, como preparar o material. E ele confeccionava uns 80 tipos de brinquedo, do reciclar, ou de madeira, ferro, né? E, enfim, é isso. Então, esse truque, outra coisa, ele não entregava o truque para qualquer pessoa. E eu falava, por que você não quer que eu veja as suas mágicas? Ele não deixava eu preparar as mágicas. Eu preparava boneco, preparava tudo, perna de pau, menos mágica. Ele não deixava eu pegar nas mágicas. Depois ele me perguntou, com o passar do tempo, né? Aí eu perguntei e ele me explicou, e realmente é verdade, porque às vezes a gente não sabe para quem entregar o truque. Porque criança, se a gente for falar um truque para uma criança ali, a criança vai saber, vai repassar e vai acabar a graça da mágica. Então era isso que ele explicava. Não só criança, mas o jovem, a pessoa adulta, né? E principalmente o adulto, que eles tinham uma mania de ver ali e na hora da apresentação eles ficarem falando o segredo da mágica. Aí perdia a graça. Então era isso, não era que ele não queria repassar, como ele sempre gosta de repassar. Ele disse que tinha que primeiro passar um tempo para depois você saber com quem você estava lidando, para a pessoa saber o segredo e ficar com você, para não quebrar esse segredo, né? E aqui, essa latinha, né? Nada na mesma. Esse aqui eu aprendi também olhando. Tudo que eu faço hoje foi observando ele brincar e fazer, né? Aí aqui nós colocamos um pouco de água. E a gente gosta de dar muito susto nas pessoas ao jogar, que a pessoa pensa que vai se molhar. E esse batido na lata é só o tempo de dar da pessoa relaxar e ver novamente a mágica acontecer. Né? Costume. Então é isso. Mas eu fico feliz em estar dando continuidade ao trabalho que ele nos deixou. A minha convivência com meu pai, eu acho que do casamento de Rosineide e Mestre Zezito,
foi quem tive, né, os passos maiores com ele. Porque eu lembro de aulas que ele dava de circo e era uma renca de menino que vinha da comunidade, assim, que era bem bacana, isso ficou bem marcado em mim. E eu vendo as pessoas, eu me empolgava ainda mais pela arte circense. Antes mesmo disso, eu já tinha aprendido a andar de perna de pau, com 2 anos de idade. E por eu aprender cedo, assim como minhas irmãs também, todo mundo queria saber, nossa, eu ando desde pequena, eu quero aprender também, deve ser fácil, e a gente ia ensinando, ia mostrando. Tive, assim, as lembranças que eu mais tenho de meu pai, deitava na barriga dele, chamava ele de cavalinho e fazia pocotó no meio da sala, ali no quintal também. E o aprendizado circense foi mais perna de pau e o monociclo, que o monociclo, eu com 8 anos e meio para 9, eu comecei a ensaiar isso na área de casa mesmo, e ele pediu para eu segurar na janela de casa, indo rumo a um quintalzinho que a gente tinha ali na casa. E sempre não queria que eu segurasse em corda nem nada. Ele falou, você é capaz, solta, segura ali, segue um ponto fixo e vai que você consegue. E eu ia, caía, levantava, subia de novo, ia, caía. E o monociclo, para quem não sabe, ele dá um arranhão no calcanhar que só Jesus amado para salvar e curar essa dor. Porque o trenzinho que dói é esse machucado do calcanhar. Quem já aprendeu ou que ensaia sabe do que eu estou falando a respeito do monociclo. E foi basicamente isso. Antes dele falecer, o que eu aprendi foi mais essas que ficaram marcadas. Tive muitos momentos bons, né, que eu lembro, mas mais família, questão de sair, praças, quando eles apresentavam com minha mãe. Eu fazia algumas partezinhas ali no picadeiro. E lembro mesmo de estar mais em ruas, teatros, praças, estando nós todos juntos. É isso. Eu lembro da minha primeira apresentação. Foi muito triste e ao mesmo tempo feliz, porque era uma conquista, né, que eu tive de ter aprendido e ter a lembrança de que foi meu pai que me ensinou, né? E eu lembro que assim que eu fui entrar no picadeiro, tinham alguns familiares e outras pessoas que viram a nossa trajetória e falavam assim: vai e brilha no centro do palco. Mas não se esqueça que onde seu pai estiver, ele estará muito orgulhoso do que você está fazendo e do que você aprendeu. E foi muito triste para mim, eu lembro que eu chorei bastante antes de entrar no picadeiro por conta disso. Eu não ter a presença dele naquele momento em um número que ele mesmo tinha me ensinado. E foi muito difícil também, porque nem todo mundo sabia naquela época da minha primeira apresentação que ele tinha falecido. E muitos perguntavam, cadê seu pai? Ou cadê o mestre Zezito? E daqui que a gente fosse explicar, falar o motivo exato, acabava que doía um pouco, machucava, porque como que uma criança ia falar que seu pai tinha falecido e como que ia falar que ele tinha ensinado e não estava mais ali presente. Então, tudo isso a gente muitas das vezes teve que aprender a engolir o choro, seguir em frente, se fortalecer e ir caminhando devagarzinho para conseguir falando aos poucos as pessoas que ainda não sabiam. E acabou que a gente foi convivendo com essa dor, né, a dor da saudade. Fomos ali criando, querendo ou não, personagens para a gente conseguir viver o nosso dia a dia e levar adiante tudo que a gente aprendeu com ele nesse decorrer que ele estava vivo e repassar, assim como ele nos repassou, todo o ensinamento, né, que a gente continha para estar passando para as pessoas que ali tinham vontade de aprender e fazer parte daquilo que um dia nós fizemos. E é basicamente isso.
Sempre que minha mãe pedia para mim fazer alguma coisa, aprender, qualquer coisa, eu sempre fugia. Eu nunca gostei muito de apresentar as cenas, os números, ensaiar, fazer nada. E eu aprendi olhando. Eu vi os alunos da minha mãe e do meu pai, eles ensaiando e fazendo as cenas. E aí minha mãe teve um dia que ela falou, Isabel, vai lá e faz, me mostra pra eles como é que faz. E aí eu não sabia direito, às vezes eu pedia, dava uma olhada pra ela, ela me falava qual era a fala. E eu falava, e assim eu fui aprendendo a andar de perna de pau, eu aprendi muito novinha. Aprendi com 2 anos e meio. E eu lembro que quando meu pai ele faleceu, eu tinha 4 anos. E eu lembro de quando eu estava na perna de pau. E aí nós fizemos uma carreata e fomos seguindo, né, em direção para enterrar ele. E eu lembro que eu estava com essa perna de pau e eu não sabia muito o que estava acontecendo. Eu via ele lá, mas eu não queria acreditar. E eu só estava seguindo todo mundo, né? Para andar de monociclo foi muita luta mesmo. E minhas irmãs lá me incentivando, minha mãe me incentivando, e eu caía muito, e eu já não queria mais, eu não aguentava mais. E aí, quando eu parava de ensaiar, aí minha mãe falava, já parou? Vai ensaiar o monociclo. E aí eu tinha que ir lá, e eu treinava. E até quando eu ia fazer as apresentações, aí ela falava que a Rita não ia poder, a Maria não ia poder, e aí você vai fazer a apresentação. Aí eu falava, não, eu não quero fazer, porque eu não gostava muito, né? Só que quando na hora de apresentar, era diferente. Eu começava a me animar e eu fazia tudo direitinho. E era uma alegria enorme estar ali apresentando, fazendo todas as cenas e os números. Eu não tenho muita lembrança de quando meu pai era vivo. Mas acredito que ele sempre foi muito presente, né, quando ele estava aqui, né. Acredito que ele tenha me ensinado também muita coisa, né, que não me recordo muito. Mas, assim, aprendi a andar de perna de pau muito nova, com 1 ano e 9 meses de idade. Então, ele com certeza me ensinou, minha mãe ao lado dele também ensinou, né? E é um aprendizado que eu levo para a vida hoje. Então, assim, sou muito grata, né, a ele, o tempo que ele ficou aqui, né, assim, que Deus tenha hoje. Mas, assim, quando ele era vivo, ele era bem alegre. É o que eu me recordo, né, que ele era bem alegre. Sempre fazendo muitas pessoas sorrir, muito jovens. Ele dava aula aqui em casa, tinha muitos jovens aqui. Dava aula, ensinava muitas pessoas, né? Ixi, juntava muitas pessoas, ele fazia um lanche aqui para todo mundo. E era muito legal mesmo. E hoje, assim, eu sinto falta, né? Não tive muita convivência com ele, infelizmente, mas é isso. Se ele tivesse presente hoje, aqui, assim, a gente ia ter algumas dificuldades, mas acho que a gente não ficaria tão comotiva, né, igual hoje em dia, porque querendo ou não, esse círculo aqui na família, a gente puxou de uma parte dele também, então, assim, acho que se ele tivesse aqui presente seria muito diferente, né? Ele estaria também correndo atrás das coisas, juntamente com minha mãe, com minhas irmãs, comigo. E é isso. Aqui é o local onde a gente faz as nossas apresentações para gravar. Aqui, ali é a nossa empanada.
né, do Circo Boneco e Riso. Aí aqui fora, a gente já vai rumo ao quintal. Onde houve muitas quedas de monociclo aqui até o portão. Ali a área também, onde nós ensaiávamos muito, era aprender de perna de pau, andar de monociclo, onde tinha as aulas também, que minha mãe e meu pai deram. Foi tudo aqui nesse quintal, aqui é a nossa oficina, onde trabalhava, fazia alguns brinquedos. Aqui foi onde a gente mais ensaiou os monociclos. A gente sempre pegava da ponta de da uma janela para outra, pra gente poder. E aí depois que a gente aprendeu, minha mãe falava, ó, aqui tem essa curta aqui, esse curta distância pequeno, espacinho pequeno. Minha mãe sempre dizia, ó, agora sai daqui pra cá, porque quando a gente tiver em um palco pequeno, é aí onde vocês vão apresentar, já começa a treinar. Aqui é a sala de casa. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vocês, olha. Parabéns, viu? É tudo pra você, Maria. Receba as Olha, obrigada, gente. Seja querida como sempre foi, tá? Eu não acredito nisso. E bom é que ela não desconfiou de nada. Não desculpe. Pelo contrário, ficou o dia todo de raiva de nós. Não, e até quando ele falou, a gente vai começar, aí vai gravar, vocês vão mostrar. E o Zé do TikTok. Até então eu não tinha entendido nada, né? Quando ele falou. Só que aí quando ele. Aí eu, lá fora, né? Aí eu, me toquei. Aí eu, agora, vamos lá. Parabéns, Maria, e como nós preparamos pra você. Me desculpa por qualquer coisa, tá, minha filha? Eu te amo, viu? Também te amo, Parabéns. Obrigada. Obrigada por você ter ficado com a gente até agora, viu? Conseguimos prendê-lo até aqui. Nós estávamos te prendendo, olha isso. Parabéns. De manhã era pra ser de manhã, não, depois do almoço. Parabéns! Aí você tava falando, eu vou me embora, eu vou me embora, eu vou me embora. E eu, ai